Pedrão, lembra aquela música que eu te pedi? Qual música você pediu? É ele que tá aqui hoje. Isso ninguém me avisa, Solange. Garoto prodígio. Ninguém me fala nada. É bom que eu tenho surpresa junto com o pessoal de casa. Seja bem-vindo, garoto prodígio. Estou muito feliz, como sempre, Solange Moraes. Segunda-feira, primeiro dia da semana, muitos dias pela frente ainda. Vamos que vamos. Garoto prodígio está aqui com a gente enquanto o Luquinha curte as férias dele. Obrigada. Vamos passar 3 semanas aí com bastante informação e bate-papo com o pessoal de casa. Ó. Descansa, Luquinha. Bora começar a segunda pertinho de vocês, mas antes sempre alimentando a nossa alma e alimentando o nosso coração. Presta atenção no seguinte, quem tenta derrubar os outros um dia cai, mas cai que não levanta mais. Isso não é castigo, é a lei da vida, é a lei de Deus. Ação e reação. Garoto prodígio, o que tem no programa hoje? Sol, o prefeito de São Paulo continua internado para quimioterapia de um tumor maligno e o principal suspeito de vazar questões do Enem já foi identificado. Ah, e não se esqueça de participar das nossas redes sociais. É isso mesmo, e claro que tem prêmios para você. No nosso Face tem mais um super kit para você com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip, azeites Pietro Coricelli, olha só. E para concorrer você só precisa curtir, marcar 2 amigos e compartilhar essa foto no nosso Facebook. E quem participar ao vivo pelo telefone concorre a 4 vales para um almoço delicioso no restaurante Consciência, aqui no centro de São José. Esse almoço será para segunda a sexta, para 5 dias após o sorteio, que vai ser realizado nesta sexta-feira. Vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de dicas de saúde. Prodígio, você já ouviu falar assim, ai, tô travada. Eu já fiquei travado. Você tem problema? Já tive. É? Teve? Não travo mais. É? Agora, por quê? Dor na coluna, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô travada. É a minha hérnia, a minha hérnia, aliás, hérnia de disco é um problema que atinge 5,4 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, sabia? De acordo com o IBGE, exatamente, só 5 milhões e 400 mil brasileiros com esse problema. É muita coisa, muita coisa. Ele saiu de São Paulo, ele trouxe uma coluna desse tamanho que a gente já vai mostrar para você. Ele que é neurocirurgião, especialista em coluna, Dr. Rodolfo de Moura Carneiro. Dr. Rodolfo, muito obrigado. É grande a coluna, maior que eu, né? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Ele me lembra o Igor. É verdade. Ele me lembra o Igor. É verdade, eu lembro um pouquinho o Igor mesmo. Tudo bem, doutor? Obrigada por ter saído daquela terra louca e linda correria. ao mesmo tempo, São Paulo. Boa tarde. Para estar aqui com a gente. Antes da gente falar sobre a hérnia de disco, garoto prodígio, como é que está a nossa enquete? Vamos ver agora, só @ Falando Nisso Band, você pode entrar lá, participar conosco e ver a enquete do dia. As perguntas são, você sofre com hérnia de disco? 74% das pessoas, é um bom número, diz que não. Vamos deixar um pouquinho da animação aqui para o pessoal ver, ó. Dói, Próxima pergunta, você sabe como a hérnia de disco se forma? 81% das pessoas não sabe, doutor. Pois é, fica de olho então, porque tem uma arte muito legal que a gente vai ver como é que se forma. Mas afinal de contas, hérnia de disco, a gente nasce com a tal da hérnia ou ela se forma, doutor? A gente não nasce com a hérnia. A hérnia se forma ao longo da vida e tem uma idade que é mais comum, ao redor dos 30, 40 anos, e ela vem por alterações genéticas e do envelhecimento próprio da coluna. A hérnia de disco em si, ela é bastante comum, mas ela vai causar problemas só quando tem ou compressão de nervo ou quando causa uma inflamação entre as vértebras. Agora, a gente, por exemplo, de alguma forma, a gente pode atrapalhar a coluna e fazer com que surja uma hérnia de disco com fatores externos? Sobrepeso, exercício errado, alguma coisa assim? Pode. O que pode provocar uma aceleração desse envelhecimento da coluna é, por exemplo, uma má postura, você pegar um peso de forma repetitiva e numa postura inadequada, né? Ou o uso excessivo da coluna também pode provocar hérnia de disco. E também, por outro lado, o sedentarismo. Sedentarismo? Sedentarismo, pessoas que não se movimentam. O disco, ele é uma estrutura que ele não tem artéria ou veia chegando dentro dele. Então, ele precisa do movimento para que haja troca das substâncias e cheguem os nutrientes lá. Então, o sedentarismo também pode provocar uma acelerada degeneração do disco. Eu comentei com o senhor que uma amiga minha falou que o Pilates, ela está atacadíssima, ela queria saber do Pilates. O Pilates pode ajudar a recuperar ou a piorar?
O Pilates pode ajudar a prevenir a progressão, né? E ajudar também na recuperação. Por quê? Porque ele ajuda tanto no alongamento das estruturas da coluna, como também no fortalecimento da musculatura e estabilização. Os músculos vão funcionar ali como os cabos de um guindaste, eles vão ajudar a estabilizar a coluna, dar o tônus para que não tenha uma sobrecarga do disco. Olha só, tá vendo, Eugênio? Mitos e verdades, né? Olha só, e mais mitos e verdades, você vai tirar sua dúvida daqui a pouco, mas agora você fica bem informado com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta do governo para a reforma administrativa está quase pronta e deve acabar com a estabilidade para futuros servidores. As informações agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que essa semana está com a gente aqui no Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, tarde. Boa tarde para o Eugênio, também para quem acompanha o Falando Nisso aqui pela TV Band Vale. É isso mesmo, Sol, como você ressaltou, Bolsonaro deve ir até o Congresso Nacional ainda nesta semana para levar o projeto e também no Pacto Federativo a divisão de recursos entre União, Estados e também os municípios. Os detalhes chegam agora direto de Brasília com as informações com a repórter Carolina Vilela. Bolsonaro afirmou que a reforma administrativa que o governo pretende apresentar ao Congresso está quase pronta. Ele garantiu que as mudanças no funcionalismo público não vão afetar a estabilidade dos atuais servidores. Também não haverá demissões. A ideia é daqui para frente. Só para os futuros concursados. Essa que é a ideia. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. O presidente Jair Bolsonaro deve ir ao Congresso entregar pessoalmente aos parlamentares o pacote elaborado pela equipe econômica na agenda pós-previdência. Além da reforma administrativa, o governo vai sugerir mudanças na divisão dos recursos entre União, Estados e municípios, o chamado Pacto Federativo. O pacote também deve propor medidas para acelerar a privatização de estatais. A meta mais polêmica e difícil é a reforma tributária. Já existem duas propostas, uma na Câmara e outra no Senado, e o Ministério da Economia estuda uma terceira. Também na próxima quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota a PEC paralela da reforma da Previdência. A ideia é fechar um acordo para que o plenário vote no mesmo dia os 2 turnos, sem intervalo entre as sessões. O projeto cria o benefício universal infantil, uma espécie de Bolsa Criança, com valor a ser fixado em lei e estende as novas regras de aposentadoria para estados e municípios. Acompanha de perto. O Israel, virando a página, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirma que o principal suspeito de divulgar nas redes sociais uma imagem do caderno de redação do Enem é um aplicador da prova. Agora, quem que está investigando esse caso, Israel? Só o ministro Abraham Weintraub informou que a Polícia Federal já investiga esse caso. O ministro garantiu ainda que a conduta não prejudicou o exame, pois ele mesmo já havia anunciado o tema da redação pela internet após o início da avaliação. Dos mais de 5 milhões de inscritos, pouco mais de 1 milhão faltou a primeira etapa do Enem, um índice de abstenção de cerca de 23%. Ainda segundo o balanço do Ministério da Educação, 376 candidatos foram eliminados e 96 foram afetados por problemas como falta de água e também falta de luz, né, Solange? Falta de água e falta de luz em pleno Enem. Brincadeira, né? Bora lá. Pois é, tinha que ter uma preparação melhor aí, né, Sol? Hora de conferir como estão as principais estradas da região. Israel, aparentemente recebemos aqui informações sobre um acidente na Floriano Rodrigues Pinheiro. Pode confirmar pra gente? Isso mesmo, Eugênio, confirmando a informação. Acidente no trecho de serra da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Ali é o acesso a Santo Antônio do Pinhal, mais ou menos quilômetro 35, quilômetro 36. Para quem acessa ali o entroncamento da cidade, foi uma ambulância que bateu contra uma defensa metálica. Informações essas preliminares que acabamos de receber do Corpo de Bombeiros. Temos a informação de que lá o veículo já foi puxado para uma área de escape, para o acostamento, e agora não ocasiona congestionamento para quem desce ou sobe a Floriano Rodrigues Pinheiro neste momento. DR e Polícia Rodoviária Estadual estão no local da ocorrência dando suporte necessário às vítimas desse acidente que aconteceu agora há pouco, há cerca de 50 minutos na Floriano Rodrigues Pinheiro. Eugênio. Agora, então, atenção, aparentemente só um veículo envolvido, né, Israel? Isso, apenas essa ambulância aí do SAMU que foi envolvida aí no trecho de Santo Antônio do Pinhal, Eugênio.
Também... Agora a gente vai saber da Tamoios, né? Isso mesmo, a rodovia dos Tamoios com um trecho de serra agora liberado para quem segue em direção a Caraguatatuba. Trânsito flui bem, sem nenhum ponto de lentidão. Boas informações para quem desce ou sobe a Tamoios. A Dutra com trânsito mais carregado no sentido Rio de Janeiro, quilômetro 154 até o 152. Região oeste de São José dos Campos, como é de costume por ali, excesso de veículos nesse momento. Muito obrigado, Israel. Agora, calor acima dos 30 graus. Deve continuar. Vamos ver agora na previsão do tempo. A gente sempre começa lá em cima na Serra, 28 graus, tanto em Campos do Jordão quanto em Santo Antônio do Pinhal, mínima de 13. Aqui no Vale do Paraíba, Jacareí registra 35 graus, Taubaté 36, em Cunha um pouquinho mais quente, 28 graus. Já lá no litoral norte, quente também, sem previsão de chuva, 31 graus, tanto em São Sebastião, quanto em Caraguatatuba. Destaque para São José, muito quente, 35 graus, mas até sexta-feira aí previsão de chuva, então tempo abaixo até quarta-feira, depois volta a subir, previsão de chuva a partir de amanhã. E olha só, o prefeito de São Paulo continua internado. Mais informações no próximo bloco. E hoje também é dia de dicas da Ortovip com o Dr. Otávio Fonseca ao vivo. A gente volta já já. Estamos já na reta final para escolher o paciente do Quero Meu Sorriso de Volta, que vai receber a reabilitação completa. Então, daqui a pouquinho, novidades no programa Falando Nisso.